Quero convidar os irmãos e irmãs presentes aqui na igreja e em seus lares para que abram a palavra do Senhor, mais uma vez no livro do profeta Ageu. Vamos nessa noite encerrar a exposição deste livro, Ageu, capítulo 2, leremos dos versos 10 até o final do capítulo, até o verso 23. Ageu, capítulo 2, versos 10 ao verso de número 23. Assim nos diz a palavra de Deus: ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla da sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém que se sentia tornado impuro, que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nessas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá: farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, a Tua palavra mais uma vez foi lida, e agora eu peço a iluminação do Teu Santo Espírito ao Teu servo, para expor a mesma com fidelidade, para que a Tua igreja seja edificada nessa noite. Para tanto, edifica e ilumina os nossos irmãos também presentes aqui na igreja e em seus lares. Fala ao nosso coração, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Queremos, ó Deus, viver uma vida de santidade, de obediência na Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero me dirigir inicialmente às crianças. Crianças, eu quero pedir que vocês façam nesta folha, se vocês sempre colocam na posição horizontal, 3 desenhos. À sua esquerda, vocês desenharão alguns sacerdotes. Fique à vontade aí, para você imaginar como era o sacerdote da época, mas ali um grupo de talvez uns 5, 6 homens, representando os sacerdotes daquela região. No meio da sua folha, você vai desenhar um homem só, representando Zorobabel, o governador de Judá. E no lado direito da sua folha, você desenhará uma cruz vazia. Você vai entender que a mensagem desta noite, ela passará por essas 3 imagens, por essas 3 figuras que vocês estarão aí desenhando. Os sacerdotes à esquerda,
Zorobabel ao centro e do lado direito uma cruz vazia. Estamos encerrando hoje, irmãos, a exposição do livro do profeta Ageu. O profeta Ageu, que foi o primeiro profeta a pregar após o retorno do povo de Israel do cativeiro. É bem verdade que aconteceram várias voltas. Na primeira volta, no primeiro retorno, vieram 50.000 acompanhados por Zorobabel. E a maioria desses homens que voltaram, eles eram sacerdotes. Aliás, havia um desejo no coração deles de se constituir uma nação sacerdotal. Muitos moradores que cresceram ou até que nasceram durante o período do cativeiro não retornaram para Judá, permaneceram lá onde eles já estavam, casaram-se, constituíram famílias, tinham casas, negócios. Mesmo com o decreto de Ciro, eles preferiram ficar. Possivelmente, Ageu também vem junto nesta remessa. Ele também pode ser ligado a famílias sacerdotais. E agora nós vemos aqui, depois das duas primeiras mensagens que ele entregara ao povo, exortando o povo a que construíssem o templo, porque eles tinham cada um ido cuidar da sua própria vida, dos seus próprios deleites, e a casa de Deus permanecia em ruínas. É bem verdade, como nós já lemos na primeira vez que iniciamos essa exposição, que lá no livro de Esdras nós temos ali o contexto, que quando eles lançam o fundamento e começam a construir o templo, o pessoal de Samaria, aquele povo misto, eles vêm, colocam ameaças, escrevem cartas para o rei Artaxerxes, e agora a obra é punida, é parada, e por 16 anos o templo fica em ruínas. Mas o povo parece que se acostuma, e cada um vai construir suas casas, vai decorar suas casas, vai cuidar da sua vida, e a casa de Deus permanece em ruínas. Por causa disso, irmãos, o Senhor vai visitar esta nação, a despeito de tudo que eles já tinham vivido do cativeiro. O Senhor agora vai colocar a sua mão, pesar a sua mão na vida da economia do povo daquela época. Como? Nada produzia, o campo não produzia, Deus não mandava chuva, havia sequidão, eles não conseguiam colher nada. E mesmo assim eles não estão entendendo que era Deus quem estava fazendo isso. Sempre, irmãos, na história do seu povo, às vezes Deus manifestava os seus sinais e juízos para disciplinar os seus servos, os seus filhos. Nós vemos então que o povo, depois da exortação da parte de Deus através de Ageu, eles atendem e agora eles começam a reconstruir. O reverendo Sérgio Lima pregou no capítulo 2, de 1 a 9, quando eles estão construindo o templo. Os que viram o primeiro templo, o templo construído por Salomão, eles choram porque esse segundo templo ele é mais simples na sua arquitetura, ele é mais singelo, mas há uma palavra aqui que aponta para Cristo, que aponta para o Messias, que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Mas agora nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos novamente Deus se dirigindo agora à classe sacerdotal, e lembrando que eles precisavam tomar um cuidado, e ele está agora fazendo como que uma retrospectiva, antes mesmo da exortação, voltando talvez no capítulo 1, quando ele vai lembrar que eles sofreram algumas consequências, porque eles trocaram o Senhor por outras coisas, e porque eles não estavam vivendo uma vida de santidade. E é por isso então, que o Senhor, utilizando mais uma vez Ageu, traz a seguinte mensagem, e é uma pergunta que ele faz. Na verdade são duas perguntas aos sacerdotes. Parece que eles estavam sendo testados, como se eles estivessem sendo sabatinados sobre a função que eles desempenhavam como sacerdotes. E a primeira delas diz assim: se alguém, verso 12, leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Os sacerdotes estavam atentos e responderam: não, não ficará santificado. O que isso significa, irmãos? No momento em que o povo apresentava para sacrifício, para holocausto, os animais, o Senhor já havia estabelecido isso lá no Pentateuco. Nós temos vários registros de que o sacerdote poderia retirar a sua porção. E aquilo que tinha sido santificado para esse momento solene, para o sacrifício, para o holocausto, o sacerdote poderia retirar a sua porção para a sua subsistência dele e da sua família. Deveria assim tomar alguns cuidados, como eles deveriam comer esta carne. Então aquela carne, aquela porção que o sacerdote retirava, era considerada algo santo. Afinal de contas, foi retirado daquilo que estava sendo consagrado para o povo.
para o sacrifício diante de Deus. Mas é interessante que talvez algumas pessoas diriam assim: bom, se essa carne então ela é santa, se essa carne é consagrada, se eu tocar com essa carne outros utensílios de comida, tudo tornar-se-á santo. E essa é a pergunta que Deus faz para os sacerdotes, e eles estão atentos e diz: não, mesmo que aquele pedaço de carne, aquela porção seja santa, ela não santifica o restante das coisas. Mas agora vem a segunda pergunta: e se alguém que tinha se tornado impuro, por ter tido um contato com um corpo morto, porque na ordem lá dos levitas, quando um sacerdote, um levita, tocasse num homem morto, ele precisaria passar por um ritual, ele era considerado imundo, e ele não poderia então comparecer diante de Deus. E então a pergunta volta aqui para eles: se após esse contato com uma pessoa morta, a pessoa que está agora imunda, e ela tocar em alguma dessas coisas, essas coisas ficarão imundas ou não? E o sacerdote diz: sim, elas ficarão imundas. Talvez você diga: não entendi, pastor, por que uma hora aquilo que é santo não santifica as coisas tocadas, e aquilo que a pessoa está imunda, ela contamina as outras coisas? Vamos fazer aqui uma analogia para os nossos dias. Infelizmente, nós estamos atravessando o problema da pandemia. A Covid-19, o coronavírus, é altamente contagioso, não é verdade? Nós podemos transmitir o vírus um para o outro. E quando isso acontece, aquilo que estava afetando você pode afetar outra pessoa. Mas você pode transmitir saúde para outra pessoa? Você pode, não estou falando de transplante, de doação, se você for por aí, talvez você vai dizer: não, pode, eu doei o meu rim, eu doei uma parte do meu fígado, não é esse aspecto, mas eu estou dizendo assim, da mesma maneira como há um contágio no ar, pelo contato, pela gotícula que sai da sua boca, você pode passar saúde para uma pessoa também dessa mesma forma? Não, você não pode. Você pode estar gozando de plena saúde, e se você estiver ao lado de uma pessoa, você não passa isso para ela, isso é inerente a você. Mas a doença contagiosa, infelizmente, nós passamos. É o que tem acontecido na sociedade nesse tempo. Não só desta enfermidade, mas como outras também. Assim é em relação ao pecado. Quando nós estamos afetados pelo pecado e somos imundos, nós transmitimos isso para as outras pessoas. Sobretudo quando o Senhor está se dirigindo aos líderes. Ele está falando com os sacerdotes que estavam sempre ali oficiando, servindo ao Senhor, diante do Senhor, no altar do Senhor. Portanto, quando eles não estavam devidamente santificados, purificados, tinha todo aquele ritual de lavarem o seu corpo antes de vestirem as vestes sacerdotais, se eles estavam imundos, tudo que eles tocassem tornar-se-ia imundo também. O que isso tem a ver comigo e com você? Isso é uma questão até difícil de entender, esse jogo de palavras, essa pergunta que Deus está fazendo aos sacerdotes. É que nós precisamos pedir ao Senhor santidade. Eu sei que esse tema talvez está um pouco assim fora de moda, em alguns lugares por aí não se prega mais sobre santidade. Não se conclama mais o povo de Deus a viver uma vida santa e reta. Mas é uma pergunta que você precisa responder diante de Deus nessa noite, porque Ele já sabe a resposta, porque Ele me conhece, Ele te conhece. Mas você tem procurado viver em santidade de vida? O que é que você tem compartilhado com o seu viver nesse tempo presente? É verdade que andamos num mundo tenebroso, num mundo que jaz no maligno, num mundo cujo príncipe deste século é o diabo, num mundo que está em trevas, num mundo que está enfermo, mas será que nós estamos vivendo uma vida de tal forma que não estamos sendo contaminados por isso, mas vivendo uma vida de santidade? É exatamente isso que Deus estava cobrando daqueles homens, os sacerdotes. Porque nada adiantaria o templo estar edificado. A ideia é a seguinte: eles estão preocupados com o templo. O templo está destruído. Deus levanta o profeta exorta o povo para reedificar o templo. Ótimo, o templo vai começar a reconstrução. Aqui há um jogo de palavras também com relação às datas. Depois que o povo lança o fundamento, após 16 anos de interrupção, demorará ainda 4 anos para o templo ficar pronto.
Não é agora que o templo está pronto, eles estão edificando, eles estão colocando pedra sobre pedra, eles estão trabalhando. Mas de que adiantará o templo estar erguido, os utensílios que Ciro mandou trazer de volta, que Dario mandou levar de volta para colocar no templo? Mas vale aqui uma observação: tem uma coisa que foi levado do templo de Salomão e que nunca mais voltou para Jerusalém: a Arca da Aliança. Até filme já foi feito sobre isso, né? Os caçadores da Arca Perdida. Onde está a arca? Por que a arca não voltou? Porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Jesus agora toma o lugar principal do templo. Ele mesmo diz: eu sou o templo. Não há necessidade mais daquela arca. Se você viajar para Israel, você vai ver uma réplica. Existe até um tabernáculo. Você acompanha isso aí por vídeos na TV, na internet, de pessoas que já viajaram para Israel, para aquela região, e você vai ter uma ideia, pelas dimensões, pelas medidas. Mas ela perdeu o seu valor, porque muito daquele ritual era sombra do que haveria de vir, e tudo se cumpre em Cristo Jesus. E eu sempre fico pensando nisso, porque quando eles reergueram o templo, tinham os átrios, o santo lugar, o santíssimo lugar. O sacerdote entrava no santíssimo lugar, o sumo sacerdote fazia no dia da expiação a intercessão, mas a arca não estava mais lá dentro. Mas eles tinham que seguir o ritual como se a arca estivesse lá. E até os dias de Jesus foi assim. Mas quando o templo deixou de ter o seu valor, porque agora está ali aquele que veio tabernacular entre nós, eles não precisam mais da presença da arca. Mas outros utensílios voltaram. Mas a estrutura, a arquitetura, a ornamentação talvez foi um pouco mais singela em relação ao templo de Salomão. Os anciãos choravam, os jovens celebravam. Mas de que adianta uma igreja bela, de que adianta um templo erguido, se dentro daquele templo as pessoas continuam imundas, trazendo coisas erradas para a casa de Deus, trazendo sacrifício, Senhor, com as mãos sujas de pecado? E foi isso que foi lido para nós já nessa noite, em Isaías capítulo 1. É um texto muito forte. O Senhor é quem está dizendo: eu não suporto mais esse ajuntamento solene, associado com iniquidade. Eu não aceito mais que vocês pisem nos meus átrios. Nós já fizemos aqui a exposição de Malaquias, e há uma passagem dura em Malaquias, onde o profeta Malaquias, sendo usado por Deus, Deus fala pela boca do profeta: fechem as portas do templo, eu não quero que vocês entrem na minha casa, porque vocês são sujos, porque vocês são imundos, porque vocês são impuros, as vossas mãos estão sujas de sangue. Deus, meus irmãos, é santo, Deus é puro, e Deus então está falando por intermédio do profeta Ageu aos sacerdotes, e por que não dizer ao povo que estava vivendo naquela época: vocês estão sofrendo e sofreram as consequências, porque vocês não escutaram a minha voz, vocês não atenderam a minha palavra. Por isso que o verso 15 diz assim: agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôrdes pedra sobre pedra no templo do Senhor, antes daquele tempo. Aí ele vai voltar a falar agora da economia do povo. Alguém, olha só o que diz: vinha um monte, pensando agora em colheitas, cereais, de 20 medidas, mas quando chegava lá, só tinha metade, 50%. Alguém chegava no lagar para tirar, e encontrava num lugar que tinha antigamente 10, 50, por exemplo, e havia somente 20. E aí ele vai continuar. Deus está declarando: eu vos feri com queimaduras, e com ferrugem, e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos. Sabe quando você fica perguntando assim: por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo isso na minha vida? Eu sei que isso é uma questão muito pessoal. Deus prova os seus filhos. Às vezes você está no centro da vontade de Deus, às vezes você está obedecendo a Deus, e mesmo assim você será provado. Mas existem pessoas que, por andarem numa vida totalmente fora dos padrões bíblicos, não buscam uma vida de santidade e de obediência, sentirão também o peso da mão de Deus. E Deus faz isso muitas vezes para nos disciplinar, para nos corrigir. E aí tem pessoas que dizem: pastor, eu estou passando por uma grande provação. E eu sempre, quando alguém fala isso para mim, eu digo: amém. Se é provação, fica feliz.
Tiago diz que você tem que ter por motivo de toda alegria o passar por provações. Mas você tem certeza que é provação? Porque Deus pode estar pesando a mão na sua vida, por você não estar vivendo uma vida de santidade na sua presença. Como está a sua vida, meu irmão, minha irmã? Talvez você diga, eu não sou sacerdote, pastor, eu nem sou pastor, eu não sou nem oficial da igreja, eu sou um simples membro da igreja, mas a santidade não passa só pela liderança. Começa na liderança sim, o Senhor requer isso de nós. A quem muito é dado, muito será cobrado. Mas a palavra de Deus diz, sede santos porque eu sou santo, e é para toda a igreja, é todo o povo de Deus. Quantas vezes nós encontramos o apóstolo Paulo nas suas saudações iniciais, escrevendo as cartas às igrejas, ele diz aos santos da cidade de Corinto, e olha que ele se dirige aos irmãos de Corinto, que tinham tantos pecados, tantas dificuldades, mas ele diz, mas ali também tinham pessoas separadas e consagradas ao Senhor. Portanto, irmãos, a palavra do Senhor, encerrando aqui, esse que é o terceiro sermão, a terceira mensagem do profeta Ageu, ele está lembrando o povo do que aconteceu com eles antes deles obedecerem ao profeta e construir o templo. Então aqui houve uma retrospectiva. Do versículo 10 ao 17, embora a narrativa parece que está acontecendo coisas novas, ele está lembrando do estado do povo, da condição do povo, antes deles lançarem o fundamento da casa de Deus. Mas Deus está alertando a eles, não vai adiantar nada o templo estar erguido, se as pessoas que adentrarem a esse templo continuarem com as mãos sujas, imundas, impuras, a começar dos sacerdotes. Vale a pena ler o livro do profeta Malaquias, porque lá o Senhor severamente se dirige aos sacerdotes. Quando você lê também Jeremias ou Ezequiel, ele sempre fala dos pastores infiéis de Israel. Quantos pastores infiéis no Antigo Testamento, falsos profetas, e o Senhor pesou a mão sobre eles. Muita coisa, muita prevaricação, mas agora, meus irmãos, o Senhor está dizendo que vai mudar esse quadro. Por quê? Porque o povo atendeu a voz do Senhor, e você já leu isso lá no capítulo 1, o povo agora, através de Zorobabel e Josué, o sacerdote, eles atendem à exortação da parte de Deus, eles começam a reconstrução do templo, Deus começa a mostrar para eles que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, e aí chegamos ao versículo 18, e ele diz, considerai, eu vos rogo, desde este dia, então agora ele deixa de falar do que aconteceu no passado, mas está falando daquele dia em diante, do momento em que se fundou o templo, a construção segue adiante, eles estão construindo ou reconstruindo o templo, e Deus está dizendo, a partir de agora, eu vou fazer algo novo com vocês. Segundo os estudiosos, eles estavam no período de plantar, mas havia uma expectativa, será que vai dar colheita? Será que nós vamos preparar o solo? Será que nós vamos lançar a semente? E daqui a um tempo, quando chegar a hora de colher os frutos, será que teremos frutos para colher? Ou vamos enfrentar de novo aquela sequidão, aquela situação em que foi o tempo que nós estávamos desobedientes a Deus? Mas olha o que Deus fala. Isso aqui nos faz lembrar, inclusive, o profeta Abacuque. Ele diz aí no verso 19, mas agora Deus está falando diretamente com o seu povo pelo profeta. Já não há semente no celeiro. Esse é o contexto, irmãos. Eles não têm comida, não tem semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos. Essa é a realidade que eles estão vivendo, como consequência da desobediência, de Deus não ser prioridade na vida deles, por eles não estarem vivendo uma vida santa e reta diante de Deus. Mas Deus muda isso, porque Deus é aquele que muda a nossa sorte. E ele diz aí, mas desde este dia vos abençoarei. Por quê? Porque se você for fiel e obediente, o Senhor vai ouvir a sua oração. Porque lá em Isaías capítulo 1, o reverendo Robert leu, Deus dizendo assim, não adianta orar, eu não vou te ouvir. Irmãos, eu não sei se isso te deixa um pouco assim aflito, desesperado, eu fico. Você já imaginou, você está orando no seu quarto e Deus falar assim para você, pode parar de orar, não vou te ouvir. Eu não posso suportar essa oração que você está fazendo agora, porque ela não produz a realidade da sua vida diante de mim. Irmãos, o Senhor discerne os propósitos do nosso coração, a palavra ainda nem chegou à nossa língua,
Talvez você faça uma oração bonita, audivelmente, mas o Senhor sabe de onde que está brotando aquelas palavras. E se ela condiz com uma vida santa, com uma vida obediente. Lembra da história de Saul? Saul que foi reprovado por Deus. Deus deu uma ordem para ele, ele fez outra coisa, sabe assim, cheio de jeitinho. Mandei destruir todo mundo, mas dei asilo político para o rei. E o povo, na hora da matança, da destruição, começou a olhar aquele boi bonito e falou: não, esse boi não pode morrer, vamos levar esse boi lá para fazer o culto da vitória, o holocausto para o Senhor, esse carneiro não pode morrer. Mas aí Deus vai lá e usa Samuel e fala: peraí, fez tudo o que o Senhor mandou, tudinho, mas eu estou ouvindo um barulho aí dos animais. Ainda bem que você falou, é o povo, você sabe, né? O povo veio, falou: como assim, vai matar esse boi, vai destruir? Mas aí a palavra que você conhece muito bem está lá: eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Parece estranho o que eu vou dizer agora, tá? Não se escandalizem. Eis que obedecer é melhor do que estar aqui só assistindo esse culto. Não se engane, viu? Sabe quantas pessoas às vezes pisam na calçada da igreja? Pronto, cumpri com a minha obrigação religiosa nessa semana. Estou livre agora para fazer o que eu quiser. Se você passa daquela porta para frente pensando assim, foi em vão a sua passagem aqui na igreja. Mas eu creio, eu oro sempre para que o Espírito Santo te alcance com a sua palavra e dê uma flechada no seu coração. E se você está vivendo uma vida totalmente fora dos padrões de Deus, que o Senhor te enquadre pela palavra dEle, te confronte com a palavra dEle, como estes homens foram confrontados, e você volte a ter uma vida santa e reta na presença do Senhor. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor, diz o escritor aos Hebreus. Ninguém, irmãos, não tem exceção. Os irmãos se lembram dos 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú? Eles trouxeram fogo estranho diante do Senhor. E o que é que o Senhor fez com eles? Consumiu Nadab e Abiú com fogo também. E depois Deus fala lá para Arão assim: eu mostrarei a minha santidade naqueles que se achegarem a mim. Nós sabemos, irmãos, que nós estamos aqui pela mediação de Jesus, porque se não fosse pela mediação de Jesus, quem sou eu, quem é você, quem somos nós para entrarmos na presença do Eterno, na presença do Santo, do glorioso, do majestoso Deus? Mas nós estamos aqui porque nós temos um sumo sacerdote, e através do sumo sacerdote Jesus, não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque, eu adentro ao Santo dos Santos, eu canto, eu oro, eu choro, eu aprendo sobre ele. Mas sem santidade, irmãos, ninguém verá o Senhor. Mas Deus está prometendo para este povo: eu vou mudar este quadro de escassez, de não ter nada no celeiro. Podem lançar a semente, quando chegar o tempo da colheita, vocês se surpreenderão com a safra que vocês vão colher. Mas para tanto, andem na minha presença, sejam obedientes à minha palavra. Mas a terceira mensagem, a quarta mensagem e última do livro do profeta Ageu, volta a falar de quem? De Zorobabel. Nós não sabemos muito dele, mas tem uma informação para te dar: ele está na genealogia de Jesus. Quem é Zorobabel? Diz que o povo voltou, a primeira remessa que retorna vem sobre a sua liderança. Ele é o governador de Judá, mas quem é ele? Ele é filho de Salatiel, tem lugar que fala Sealtiel, um pouco diferente, só uma mudança aí na letra. Mas quem é Zorobabel? Embora o texto não afirme isso, mas segundo os estudiosos pesquisando, Zorobabel é da linhagem de Davi. É da linhagem davídica. Então, olha só, meus irmãos, embora a gente falou bastante até aqui do templo, da restauração do templo, da reconstrução do templo, mas a mensagem mais importante do livro do profeta Ageu não era a construção do templo. Era a segunda glória. É a glória da casa, né? Da segunda casa será maior do que a primeira. Sabe de quem que Ageu está querendo falar mesmo aqui? Do descendente de Davi, aquele que vai assentar-se no trono. Porque é uma coisa interessante, não sei se vocês já pesquisaram isso. Até o povo ser levado para o cativeiro, sempre teve rei. E o Senhor fez uma promessa a Davi, que nunca ia faltar alguém para sentar no trono de Davi. Lembram-se disso? Mas agora, nesse tempo em que eles retornam, se você perguntar, quem é o rei de Judá? Não tem mais rei.
Desse período aqui, praticamente agora, até a chegada do Messias, eles vão sofrer aí o problema dos impérios, daqui a pouco vão estar sobre outros julgos, Deus levantará governadores, e agora, neste momento, o governador é Zorobabel. E Zorobabel é descendente de Davi, e Deus então está ratificando, está dizendo, eu prometi que não ia faltar alguém para sentar no trono de Davi, e isso significa que o Messias vai chegar, que a raiz de Davi vai se assentar no trono. Ele é a nossa esperança. E a linguagem que ele usa aqui é uma linguagem muito mais ligada ao Apocalipse, escatológica. Verso 20 diz, veio a palavra do Senhor segunda vez no mesmo dia, ao 24º dia do mês, dizendo, fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. As pessoas achavam que isso aqui aconteceria naquele tempo. Será que agora é Zorobabel então que vai se levantar como esse grande líder? Mas não era sobre Zorobabel, mas aquele que continuaria dando sequência à descendência de Davi, e vai chegar em Jesus, o Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que venceu a morte, o leão da tribo de Judá. E aí diz assim, verso 23, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Talvez você não esteja familiarizado com essa história. Eu reconheço que também, antes de me preparar, ler, estudar bastante, eu não estava tão familiarizado com esse ponto aqui do texto. Foi uma coincidência Zorobabel ter sido escolhido governador? O que vocês acham? Coincidentemente ele foi escolhido. Não, irmãos, não foi coincidência, foi providência de Deus, já estava nos propósitos de Deus. Deus sabe quem são os seus, Deus cumpre a sua palavra, os planos de Deus não podem ser frustrados, ainda que o povo se desvie, ainda que o povo muitas vezes deixe de adorar o Senhor, de viver uma vida de santidade, o Senhor sempre conserva o seu remanescente fiel. Por isso que você pode ter certeza, irmãos, que o Senhor Jesus já veio, e nós agora estamos aguardando a sua segunda vinda. E ainda que alguns estão dizendo por aí, está demorando, acho que não volta não, isso daí é só para enganar o povo. Nós aguardamos novos céus e nova terra, nós aguardamos a volta gloriosa do Rei dos Reis. Ele está voltando para buscar a igreja. Portanto, irmãos, ainda que eu reconheça que eu gastei menos tempo nessa parte da mensagem, Ageu está levando uma mensagem de esperança para aquele povo. Estava tão triste, embora se acostumaram até vendo o templo destruído lá, foram cada um cuidar da sua própria vida, mas Deus traz exortação, o povo obedece, mas ainda o povo está sofrendo consequências por causa do erro, do pecado. Os sacerdotes são confrontados com uma vida santa que eles devem ter, não só durante o ofício que eles desempenham, mas a vida deles. Do contrário, tudo que eles tocarem ficará impuro, ficará imundo. A mesma coisa com a gente. Só para trazer de uma forma mais próxima de nós, se eu estiver com as minhas mãos imundas agora, está sendo em vão essa minha pregação aqui nessa noite. Se os meus queridos irmãos que tocaram aqui os cânticos, os irmãos que tocaram os instrumentos aqui estão com as mãos sujas de sangue imundas, foi tudo em vão que nós fizemos aqui nessa noite. Se você cantou bonito, ergueu a sua voz e cantou, mas a sua vida não reflete o amor, a graça, a misericórdia de Deus, foi em vão também. Porque no passado Deus dizia isso, eu não suporto esse culto cheio de detalhes, solene, mas que o meu coração não está aí. Por isso que o Senhor falou de forma tão dura para eles, e está falando para nós de forma dura também nessa noite, santidade e obediência. Santidade e obediência. Como está a sua vida, meu irmão, minha irmã? Eu sei que nós somos pecadores, que é mais fácil errar do que acertar, eu sei, mas nós não podemos ficar nos escondendo atrás disso, nós precisamos dizer, Senhor, se a Tua palavra diz que eu posso viver em novidade de vida, se eu posso viver agora, esse viver que eu tenho na carne, pela fé no Filho de Deus, se eu posso andar na presença do Senhor, e eu posso ser um homem e uma mulher reto e santo, não pelos meus méritos, mas porque Ele me dá toda a condição de viver uma vida santa, eu quero viver isso, eu quero experimentar isso.
Eu não quero ser só um religioso, não. Eu quero viver de verdade, eu quero ter temor e tremor, eu quero me sentir tocado pela palavra, eu quero estar na presença de Deus e ter prazer em cantar, em ter prazer em orar, em ter prazer em falar para as pessoas lá fora do amor de Deus. Mas sem santidade, será em vão. Sem santidade será em vão. Mais do que você cumprir o script, mais do que você seguir a liturgia de fio a pavio, direitinho, como ele é obediente, como ele segue tudo direitinho, se o seu coração não está nos pés de Jesus, tudo em vão. Aí talvez você diga, poxa pastor, o senhor está me desanimando, eu acho que eu não vou voltar mais aqui não. Tudo em vão, tudo em vão, tudo em vão. Volta sim. Porque nós temos um advogado. O nosso bom pastor. Se alguém pecar, temos um advogado. Mas você precisa confessar. Você precisa se derramar na presença dele. Talvez você comece fazendo isso agora aqui. Mas talvez você precisa continuar fazendo isso ao longo dessa semana que está iniciando. Você já orou sozinho no seu quarto, de porta trancada? Essa é aquela hora sua, pessoal. Pode fazer a devocional com a família, mas agora é só você. E fala, Senhor, há alguma coisa na minha vida que o Senhor não tem se agradado? Como nós lemos do Salmo 19. Absolve-me das coisas que me são ocultas. Sabe quando você vai racionalizando e você vai achando que não é pecado? Que isso, não é pecado não. Deixa Deus falar para você se é pecado ou não é. Deixa Deus falar com você aqui pela palavra, se isso que você está fazendo agrada a Ele ou não. Para de ir para a Bíblia com suas racionalizações, com as suas ponderações. Não, aqui é uma questão de ponto de vista, aqui eu interpreto de outro jeito. Para com isto, submeta-se à palavra de Deus na sua vida, para você viver em santidade e obediência. Nós vamos entoar um hino agora, mas antes de cantar o hino, nós vamos ter um tempo para orar. Eu até quero pedir aos irmãos que vão ministrar o hino 131, que eles façam só a melodia. Um tempo para nós orarmos. E eu quero que você agora ore ao Senhor. Que você fale com Deus. Depois nós vamos ficar em pé, mas eu vou orar primeiro. Nós cantaremos o hino. Para seres santos, tempo has de tomar. Mas agora eu quero que você se derrame diante do Senhor. Nós estamos em culto, em adoração, e Deus usou a sua palavra mais uma vez para nos confrontar, para nos exortar, que se estamos trazendo coisa suja para a presença de Deus, estamos contaminando tudo e todos. Mas nós devemos nos apresentar como Romanos 12 diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fale com Deus, meu irmão. Talvez essa oração que você vai iniciar agora vai ter que continuar ao longo dessa semana. Fale com o Senhor, Ele quer ouvir o seu clamor.